Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante e falar de um dos reformadores e esse cara bonito que está aparecendo aqui, George Wishart. Ele viveu de 1513 até 1546, né? Século XVI, início do século XVI. Quem foi George Wishart? Conhecido também como George Wishart, ou Coração Sábio. Ele foi conhecido como George Coração Sábio porque ele era muito educado, humilde, amável. A gente acha escritos dele falando que ele era um homem alto, moreno, da barba e os cabelos negros, porém era calvo, né, carequinha. Mas o interessante é pensar que ele tinha o rosto e a voz agradável, porque ele era uma pessoa muito bondosa, muito caridosa. Uma curiosidade sobre ele, que ele era uma pessoa minimalista. Ele comprava suas vestimentas, né, igual na foto lá, uma capa, camisa, boné, e ele tinha um tempo determinado para utilizar essas vestimentas. E quando ele passava esse tempo, ele doava isso a quem não tinha. Então, ele tinha uma camisa, a camisa dele ele utilizava por uma semana, e a partir daí ele doava essa camisa. O boné, o chapéu, ele usava um ano, e assim por diante. Interessante pensarmos que até a comida dele ele doava. No dia que ele ia fazer jejum, ele ficar sem comer, ele pegava aquele alimento e doava. Ou num dia normal, ao invés de 3 refeições, por exemplo, uma delas ele doava a quem não tinha e comia as outras. Isso como curiosidade, muito caridoso, amável, né? E minimalista. Esse aí, como eu falei, dá para a gente ver aqui, ó, o chapéuzinho dele, a capa, né? Homem de rosto agradável. Ele era um pregador sério e sincero. Para ele, a verdade tinha que ser revelada, independente do que acontecesse por conta disso. E isso fez a franqueza dele, gerou alguns inimigos. Ele teve uma porção de inimigos por conta dessa franqueza, né? E esses inimigos não gostavam, porque na época a igreja estava longe da verdade de Deus. E o Jorge, coração sábio, era contra a reza aos santos. Você não precisava disso. Para ele, só a Deus deveria ser a adoração. E também ele não gostava da intercessão à Virgem Maria. Você orar pedindo que Virgem Maria falasse por você ou intercedesse por você. Para ele, bastava Jesus. Jesus é o nosso mediador. Então, basta que Jesus fale ao Pai por nós. Ele morreu na cruz para nos salvar. Então, graças a Jesus. Isso fez essa gerando tantos inimigos, fez com que ele tivesse também alguns fortes inimigos, né? Como o caso do cardeal Beaton, e, e isso ocasionou sua morte. Resumidamente a história, em Ross foi a primeira cidade que ele pregou publicamente essas verdades, né? Principalmente contra os santos e a intercessão da Virgem Maria. E aí o pessoal de lá não queria que ele falasse essas verdades ao povo. O povo até gostava, mas os poderosos, né? Igual o cardeal Beaton falou, não, aqui não. Aí ele foi para Duden. E lá o cardeal falou, não, cara, aqui você não vai pregar desse jeito, não. E ele falou, olha, mas isso é a verdade, o povo precisa da verdade. E ele foi expulso da cidade de Dundee. E o problema, ele falou, ó, eu vou voltar para cá. Só que eu vou voltar por conta de situações muito ruins. Né? E essas situações muito ruins pode ser doença, mas eu vou voltar. Aí ele foi para Ayrshire. E aí, da mesma forma, o pessoal não aceitou, ele pregava, o povo gostava, mas os poderosos não. E aí ele fugiu para os campos, fora da cidade de Ayrshire, mas na redondeza. E ficava pregando, e todo mundo gostou, né? O pessoal, fora os poderosos, né? Gostava da pregação dele, né? Porque via a salvação, a verdade de Jesus. Entretanto, lá em Dundee começou uma péssima doença assolar
Não era uma pandemia porque não era algo global como hoje nós estamos vivendo, né? Essa pandemia do coronavírus. Mas era tão triste quanto. Muita gente morreu, muitos estavam ruins, né? E quem estava doente era rejeitado pelos outros e ele voltou andando. É interessante que ele voltou e aí ele começou a falar e a cuidar de quem estava doente, falar das verdades que Jesus o salvaria. Esse pessoal parou de ter medo da morte porque via em Jesus a salvação e voltou-se às escrituras, voltou à verdade. E isso fez com que o pessoal também ficasse revoltado, como o cardeal Beaton. Aí ele mandou esse sacerdote John Whiteman matá-lo. Muito interessante isso, o nosso George Washer estava pregando e esse cardeal, o sacerdote, perdão, ficou lá esperando ele para matá-lo com um punhal. E aí George, Deus mostrou para ele isso, né? Ele viu o punhal na mão, chegou e impediu isso. Aí o sacerdote ficou triste, né? Falou: oh, vim porque o cardeal me mandou, ele é meu superior, tal. E George, com um coração super sábio e muito amável, ele como ser, perdoou o John Washman. Inclusive, o pessoal queria matar aquele pessoal que estava escutando a pregação do George. Ele falou: não, não vai matá-lo, ele não tem culpa disso. Ele foi mandado para isso. Infelizmente, outras pessoas também foram mandadas ir atrás de George Washington e acabou que ele veio a falecer. Foi morto numa fogueira. Mas ele falou para o cardeal: ó, você está me assistindo aí da janela, eu morrer, mas vai chegar um momento que isso aí não vai dar certo. Você vai morrer também aí. E interessante que, mesmo sendo queimado, ele gritou lá da fogueira e pregando nesses momentos também, foi cuspido no rosto. Mesmo assim, ele pregou e falou: ó, o fogo fere o meu corpo, mas em nada pode ferir a minha alma. Ó, tanto que isso é bonito, mesmo naquele momento que ele estava perdendo a vida, ele não desistiu da verdade. Isso é muito importante. E o grande legado e o que nós aprendemos é que nós não podemos temer a nada, seja doença, seja qualquer tribulação, qualquer coisa difícil que estejamos passando, a não ser o pecado. Esse nós temos que temer, porque isso não é legal. Nós devemos pagar o mal com o bem, sempre bondade. Bondade é uma virtude do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito. Nós devemos ser bons não olhando a quem, não importa quem. Seja o nosso inimigo, devemos ser bons a eles também. E sermos fiéis às Escrituras até a morte. E o que George tentou sempre nessa reforma foi trazer a verdade, mostrar que o que nós precisamos é voltar às escrituras, né? E ele foi um dos reformadores. Na verdade, ele não queria também separar a igreja, ele queria consertar, mostrar que existia algumas verdades por trás, né? E uma frase muito legal dele: ele morreu sendo amado e respeitado por todos os seus amigos e odiado e temido por todos os seus inimigos. Esses inimigos, mesmo que ele fizesse algo bom, né? Ele foi rejeitado por eles. Isso nós vamos falar dessa série de escritores aqui, né, que fala sobre a reforma para a criança. Hoje foi George Washington, ou George Coração Sábio. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.